Tem umas barbaridades, umas indecências, umas pornografias que acontecem na nossa sociedade que a galera meio que aceita, meio como se fosse normal, mas não podemos aceitar. Então na hora da gente começar a dar um para-tiquete e costear esses caras. Tem umas pessoas indecentes, que não tem vergonha na cara, que não tem um pingo de moral, que estão forgadas e estão forgando com a cara do povo aí faz tempo, ó. Faz tempo que estão forgando, dando risada da cara de você que trabalha, da cara de você que passa apertado na miúde, da cara de você que paga imposto no Brasil. Tem uns caras, ó, que estão cagando na cabeça do povo brasileiro. Tá na hora da gente começar a enxergar esses caras e dar um para-tiquete nesses lixos, nessa gente sem vergonha. E acabar com essa suruba de jaguara. Para começar essa história, nem todo mundo é bem criado. Tem muitas famílias que não ensinam aos filhos aquilo que é certo, aquilo que é errado. Por isso que quando uma pessoa decide fazer uma faculdade de direito, uma faculdade que vai transformar um cidadão em um advogado, um entendido em leis, é necessário que em seu primeiro ano essa pessoa tenha uma carga horária de 60 a 120 horas de uma matéria chamada filosofia. Por quê? Porque essa matéria chamada de filosofia é a matéria que vai desenvolver a ética e a moral do aluno da faculdade de Direito. Por quê? Porque muitos alunos da faculdade de Direito não aprenderam aquilo que é certo, aquilo que é errado em casa. Não aprenderam com os pais aquilo que se deve fazer, aquilo que não se deve fazer. Não aprenderam com os pais aquilo que é honesto e aquilo que é desonesto. Muita gente não foi bem criada, muita gente não recebeu educação em casa e por isso no primeiro ano de Direito é necessário que todo mundo faça essas de 60 a 120 horas dessa matéria chamada filosofia. Para quê? Para que as pessoas que foram mal criadas, que não tiveram educação no berço, aprendam aquilo que é certo ou errado através da filosofia, desenvolvendo assim a sua ética, a sua moral e a sua honra. É por isso que tem filosofia no primeiro ano de Direito. Por quê? Porque tem muita gente que é mal criada, que não recebeu educação no berço. Mas agora deixa eu lhe mostrar uma denúncia feita por um deputado em uma assembleia. É um deputado falando em uma assembleia. Só observe o seguinte, esse deputado só é deputado por quê? Porque na época da campanha o partido precisava preencher as cotas. Porque esse aqui não é um deputado normal, um deputado comum, de família tradicional de deputado. Esse é um deputado que foi candidato porque o partido precisava preencher as cotas na eleição. E na cagada, esse cara foi eleito mesmo porque esse cara não recebeu a mesma verba que os demais candidatos receberam na época da eleição. Por quê? Porque ele foi candidato só para encher a vaga. Mas ele foi eleito e está fazendo um estrago na suruba dos jaguara do estado do Paraná. Mas o que ocorre quando a base da democracia está completamente apodrecida? Recentemente, uma reportagem do Portal Terra nos disse que o judiciário paranaense é um dos mais caros do Brasil. E o Brasil tem um dos judiciários mais caros do mundo. A média de salário líquido aqui é de mais de 45 mil reais. Depois da reportagem, sabe o que fizeram os membros da Associação dos Desembargadores, dos Juízes do Paraná? Ao invés de corrigir o salário que era acima do teto, eles mudaram o portal da transparência, para que seja necessário colocar CPF, nome, número de telefone, todos aqueles que ousarem consultar os rendimentos dos marajás. O que acontece, gente? Funcionários públicos ou servidores públicos, como juízes, promotores, deputados, senadores, presidente da República, ministros do Supremo, toda essa gente recebe o seu salário através do dinheiro público que foi arrecadado através dos impostos que a população brasileira paga ao governo. Então, como é um dinheiro público, em 2003 foi feita uma lei que estipula um valor máximo que um funcionário público pode receber de dinheiro público, porque dinheiro público é dinheiro do povo brasileiro. Então existe essa lei desde 2003. Todos os juízes sabem dessa lei, todos os promotores, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal também sabem dessa lei, porque essa lei não é uma novidade, ela já está em vigor desde 2003. Então existe um valor máximo que um funcionário público pode receber. Por quê? Porque o funcionário público recebe dinheiro público, que é dinheiro do povo brasileiro. E em 2011, a ex-presidente Dilma Rousseff fez uma lei chamada de Lei da Transparência, que obriga todos os governos, estadual, municipal e federal, a mostrar e prestar conta à população a maneira com que o dinheiro público, que é dinheiro nosso,
é gasto. Então é obrigatório pela lei da transparência que a informação do salário dos juízes, dos promotores e dos ministros do Supremo Federal sejam acessíveis à população. Todos nós temos direito de saber quanto que os juízes ganham. Por quê? Porque nós pagamos o salário dos juízes. Porque o salário dos juízes sai do dinheiro público, que é nosso dinheiro, é dinheiro da população brasileira. Então, por causa da lei da transparência, a população brasileira tem o direito de saber quanto é que os juízes recebem. Só que o que acontece, gente? Lá no estado do Paraná, os juízes recebem, em média, R$20 mil acima do teto estipulado pela lei de 2003. A média salarial dos juízes é R$20 mil acima do teto. E como é que eles justificam R$20 mil acima do teto a média? Quer dizer que tem juiz que recebe muito mais de 20 acima do teto. Acontece que a maior parte do dinheiro que eles recebem vem em forma de auxílios. Auxílio para comprar paletó, auxílio refeição, auxílio para pagar a escola particular para seus filhos. Imagina, o cara ganha dinheiro para caralho, vai ter que pagar a escola particular para os filhos ainda? Não, bota nas costas do povo brasileiro. Então, auxílio para pagar a escola particular para seus filhos, auxílio para comprar livros e etc. Inúmeros auxílios. Por quê? Porque esse dinheiro que eles recebem em forma de auxílio, eles não precisam contribuir com a previdência nesse dinheiro que eles recebem, e eles também não precisam pagar imposto de renda sobre os auxílios que eles recebem. Então eles recebem muito auxílio para quê? Para sonegar o imposto de renda que é devido ao governo. Então, é o exemplo, cara. Esse é o exemplo da classe dos juízes brasileiros. Esse é o exemplo de gente que se formou na faculdade de Direito e que teve em torno de 120 horas de filosofia no primeiro semestre da faculdade. Aí o que acontece? Esses juízes aí, porque ficaram com vergonha, né? Como é que os caras vão pesquisar lá quanto é que eu ganho? Então, esses juízes, para se defender, para que o povo brasileiro não possa ver essa palhaçada, essa pouca vergonha, a desqualificação dos juízes do Paraná, para que o povo brasileiro não descubra que os juízes brasileiros são desqualificados para serem estudantes do segundo semestre da Faculdade de Direito, eles botaram um negócio lá no Portal da Transparência, que é uma lei obrigatória de 2011, como eu já falei que a Dilma Rousseff colocou. Eles colocaram para, se você quiser pesquisar quanto é que um juiz recebe, você tem que colocar seu nome, seu CPF, seu RG, para eles saberem quem é você. Quem é você que ousa pesquisar quanto é que um juiz está recebendo de auxílio e de salário do dinheiro público que foi arrecadado através dos impostos. Quem é você? Então os juízes do Paraná querem saber quem é você, para saber o quanto é que eles recebem do dinheiro público que você pagou. E pasmem, nessa troca de favores entre a nobreza de Estado, que se encastela em seus privilégios, quem paga a conta é o povo. E eu digo como? Fiz uma pesquisa rápida e percebi que apenas durante a gestão do presidente da casa foram criados cerca de 500 cargos comissionados para o Ministério Público, fazendo com que, proporcionalmente, o Ministério Público do Estado do Paraná tenha mais servidores comissionados do que o Ministério Público da maior capital da América Latina, São Paulo. Todos eles ajudam uns aos outros, em detrimento do interesse do povo. Alguns juízes são absolutamente incorruptíveis. Ninguém e por nada consegue induzi-los a praticar a justiça. Mas agora eu vou ter que falar um negócio que nem um paranaense vai gostar de escutar, cara. No Paraná a gente cresce pensando assim, né? O problema do Brasil é aqueles deputados do Nordeste lá, aqueles calheiros, aqueles barbalhos, aqueles caras do Nordeste, tudo ladrão, aqueles caras. Mas, gente, veja bem as informações, isso é fato. Os juízes do Paraná são os juízes mais caros do Brasil. E os juízes do Brasil são os juízes mais caros do mundo. Quer dizer que os juízes do Paraná são os juízes mais ricos do planeta Terra. Não existe no planeta Terra juiz que ganhe mais dinheiro com sua profissão do que os juízes do Paraná. E você acabou de ver agora o Renato Freitas falando em Assembleia. Esse é um deputado falando na Assembleia Legislativa. Ele está denunciando ali que na gestão do atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado já foram criados mais de 500 cargos comissionados. O que é um cargo comissionado? É um cargo onde a pessoa não precisa
passar por concurso, a pessoa não precisa ter grandes qualificações, nem grandes qualidades, a pessoa simplesmente é indicada por um juiz, por alguém, por um cabeça, por alguém que está ali organizando a parada. Então quer dizer que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o Adhemar Traiano, que a propósito é um baita ladrão, criou mais de 500 cargos para os juízes empregarem seus filhos, seus sobrinhos, seus primos, para os juízes arrumarem tetinha para os amigos, tetinha para os coligados, para os filhos, para os parentes, para os primos. Só que é claro, né, gente, essas tetinhas aí não saem de graça, né? Nada é de graça nesse mundo, essas tetinhas aí tem um preço. Então o que acontece? Para que isso seja possível, para ser possível que os juízes do Paraná sejam os juízes mais caros do mundo, para que os juízes mais caros do mundo também, nessa gestão desse presidente da Assembleia, tenham conseguido mais 500 cargos de tetinha para seus amiguinhos, para seus sobrinhos e afilhados, eles também têm que fazer a parte deles, né? E qual que é a parte deles? É garantir a corrupção instalada no governo, é garantir que a corrupção que deputados ladrões, assim como o Adhemar Traiano, fazem, permaneçam impunes. Não sou eu falando, isso é até na televisão, cara. Só que o juiz, um deles ali, já botou sigilo absoluto, ninguém pode falar nada, a mídia não pode falar nada, nem ninguém pode falar, por quê? Porque os juízes do Paraná são os juízes mais ricos do mundo e porque só na gestão do Adhemar Traiano eles receberam mais de 500 cargos de tetinha para seus sobrinhos e afilhados. Aqui Adhemar Traiano e o ex-deputado estadual Plauto Miró, então primeiro secretário da Assembleia, fecharam um acordo com o Ministério Público do Paraná em que admitem que receberam cada um R$100 mil em propina para renovar o contrato da TV Assembleia. Bom, gente, eu só coloquei essa reportagem porque foi só essa reportagem que saiu, porque um juiz já na sequência já proibiu falar sobre o assunto. Então, eu quero agora, para terminar esse vídeo, pedir uma reflexão. Vamos analisar a similaridade, como é parecido com aqueles desenhos de Scooby-Doo. Lembra quando assistia o desenho de Scooby-Doo? Que cada desenho tinha um mistério, e às vezes o bandido, você achava que era um, e no final das contas o bandido era o policial, ou era o mordomo, ou era o caseiro. Gente, está na cara, a gente precisa enxergar que os bandidos, os verdadeiros bandidos da nação brasileira, são os juízes brasileiros. Os juízes brasileiros que são os grandes responsáveis pela corrupção nas entranhas do nosso governo, os juízes. Se os juízes não estivessem dando respaldo e garantindo a impunidade dos políticos ladrões, a corrupção não seria tão generalizada. Então a responsabilidade da míngua do Brasil, a responsabilidade das diferenças entre as classes sociais, que gera a violência na rua, que gera a desgraça que a gente vê no nosso país, a miséria, a pobreza, é tudo consequência da índole, da raça, da moral dos juízes brasileiros que não têm qualificação para o segundo semestre da faculdade de Direito. Esses caras não deveriam passar do primeiro semestre da faculdade de Direito, porque eles não têm a filosofia necessária para mexer com justiça. Então os juízes brasileiros são desqualificados para o segundo semestre da faculdade de Direito. E isso não é minha opinião, isso é fato. Enquanto o povo não der um parate-quieto nos juízes e desembargadores sem vergonha que o Brasil tem, essa gente é sem raça e desqualificada, o Brasil não vai melhorar. Se bem que tem uma outra opção, né? Tem uma sugestão que o próprio deputado Renato Freitas deu na Assembleia. Só que eu acho difícil acontecer. Dá uma olhada na sugestão proposta pelo Renato Freitas aqui. E eu peço encarecidamente ao povo paranaense e ao povo brasileiro dessa nação que me orgulha, que não desistam da democracia. Pelo contrário, compreendam cada vez mais os vícios dessa democracia para resolver o nosso problema não com autoritarismo, mas sim com mais democracia. E para isso é necessário participar. As lutas, senhoras e senhores, estão todas entrelaçadas. Faço aqui o meu protesto para que um dia o povo lote essa casa e comece a eleger pessoas do povo e não os barões. Muito obrigado.